Meu caro amigo, minha cara amiga, meu caro cometa da sustentabilidade, seja bem-vindo a essa aula onde eu vou falar sobre como aproveitar o potencial do mercado de resíduos sólidos, ou seja, o mercado de resíduos sólidos. Como é que funciona isso na prática? O que as pessoas fazem? Me fala um pouco sobre as pessoas bem-sucedidas nessa área. Vamos analisar o que eles fizeram, o que eles precisaram e como é que eles vivem hoje. O resultado é muito bacana e eu tenho certeza que você vai se interessar. Eu vou analisar aqui quatro histórias de pessoas bem-sucedidas no setor de resíduos sólidos. E você vai ver que todos eles hoje vivem muito bem no que se diz respeito à questão financeira. Só que, além disso, eles também vivem muito bem porque sabem que o trabalho deles ajuda a gerar emprego e também ajuda na preservação ambiental, ou seja, na sustentabilidade como um todo. São pessoas ocupadas em manter o planeta sadio, em gerar emprego, em equilibrar a nossa sociedade que tanto precisa de equilíbrio, né? De pessoas mais sensatas. Então, seja bem-vindo. Eu sou o Gleison, muito prazer. Meu nome você está vendo aqui desse lado, que na câmera a gente troca um pouco, mas eu sou o Gleison, sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos. Sou formado, né, em diploma em engenharia por Verfahrenstechnik, que é alguma coisa como mestrado em engenharia química. E faço esse vídeo, essa aula aqui do Virapuru Training Center, que funciona aqui na Alemanha, onde eu já vivo há mais de 20 anos e estou aqui compartilhando a minha experiência no setor de energia e área ambiental, né, a engenharia ambiental, com todos vocês aí, independente de onde vocês estão. Aproveito para mandar um abraço para todo o Brasil, para todas as cidades do Brasil, que normalmente são os que mais estão ligados com essa questão ambiental. Afinal de contas, o Brasil está nessa luta ativamente para jogar, digamos assim, para implementar a sustentabilidade, mas também aos meus amigos de todo canto do mundo, em especial aos meus amigos em Portugal, os meus amigos em Angola, meus amigos em Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, uma parte da Índia e todos que falam português. Também aos meus amigos que falam espanhol. Tenho amigos que acompanham a gente diretamente da Bolívia, do Chile, da Argentina, até mesmo na América Central ali também, né? Porto Rico, aquela região ali também já recebi aí contato de pessoas, sem falar de outras regiões onde existem pessoas que falam português ou espanhol que estão espalhadas nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, enfim. Todos os lugares do mundo, quando a gente trabalha com internet, a gente tem que estar acostumado que está falando com todas as pessoas do mundo. Pois bem, minha gente, vamos a uma questão prática. Eu preparei aqui a você, deixa eu pegar aqui e colocar na minha outra tela, uma apresentação bem bacana, onde a gente vai falar então sobre o mercado, né? Como aproveitar o mercado. Veja só o que eu fiz para você. Veja, como aproveitar o mercado. Essa é a nossa segunda apresentação, a segunda aula aqui através do Virapuru Training Center, que eu vou mostrar então para vocês. Então vamos lá, direto ao ponto. É o seguinte, eu vou começar aqui com a história do Renato Schneider. O Renato, né, ele dizia o seguinte, ele utiliza resíduos como matéria-prima e fonte de renda. Lembra que a gente tem falado sobre isso? Pois é, o Renato resolveu fazer isso. Então ele criou soluções para as empresas para que elas consigam transformar seus próprios resíduos em produtos. O que era apenas uma solução momentânea se tornou um projeto de vida. Ele mudou para os Estados Unidos e aí ele aperfeiçoou o processo dele. Veja, essa reportagem está aqui na revista Veja, tá? Ele aperfeiçoou o processo dele, conheceu novas maneiras de fazer aquele processo que ele estava fazendo. E aí, quando voltou ao Brasil, em 2000, fundou o embrião da empresa, né, EcoBrain, que é hoje uma das principais consultorias em reaproveitamento de resíduos do país, certo? De basicamente vários tipos de resíduos. Então ele montou uma rede de cooperativas com as quais trabalha, né? E eles fazem todo o processo de reaproveitamento. E aí muitas vezes as empresas compram o maquinário e treinam a própria cooperativa para produzir um novo bem já reciclado. Isso existe também, né? Explica o empresário que tem clientes como com o porte da Coca-Cola e Tetra Pak. Muitas vezes as empresas, né, por que as empresas fazem isso? Porque elas têm interesse de ter a matéria-prima, sabendo que a cooperativa está ali, eles estão dispostos a ganhar dinheiro com isso, e já que a grande empresa, por exemplo, Coca-Cola, Tetra Pak, tem interesse de comprar matéria-prima, isso daí ela sempre vai ter, ela vai e fortalece aquilo ali, porque muitas vezes esse material reciclável
é tão bom, esse material reciclado é tão bom, só que mais barato do que aquele que ele compra virgem. Então, o desempenho da empresa chamou a atenção de investidores em 2008, um fundo americano. Olha o que acontece, o fundo americano de Venture Capital adquiriu 10% do capital da consultoria. E aí, de um faturamento de R$500 mil em 2007, a empresa alcançou R$5 milhões em 2011. Isso aqui foram os últimos dados aqui quando ele deu essa entrevista para a empresa. O que acontece aqui, minha gente? O Renato Schneider, ele se especializou então em fazer o quê? Em fazer o reaproveitamento dos resíduos. Isso é fundamental, né? Porque você faz aquele uso da engenharia reversa que nós falamos lá na outra aula. Vamos dar uma pincelada novamente aqui, para que você pegue aquilo que as pessoas estão chamando de resíduo e transforme em matéria-prima. Com isso, você está aplicando algumas exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, mas também das regras da Europa, que é a não geração de resíduos sólidos. Aí você pergunta, não geração, muita gente pensa que é utopia, mas não é. Porque quando você pega uma coisa que antes era resíduo ou era lixo e transforma ela em matéria-prima, você praticamente acabou com aquele resíduo. Então você está fazendo o quê? Você está não gerando resíduo. O processo produtivo continua lá, operando do mesmo jeito, só que você conseguiu achar uma aplicação para esse material que antes era lixo. E com isso você aplicou a lei, a primeira prioridade, a maior de todas, que é a não geração de resíduos sólidos. Qual o impacto disso na vida das pessoas? Geração de emprego, é claro, isso é direto, o Renato Schneider está contribuindo isso de muito bem, se ele estiver me vendo, aí ó, um joinha para você, parabéns pelo trabalho, mas também a criação de novos negócios. Você vê que a empresa investiu aqui em 10% do capital, né, ela adquiriu isso daqui, investiu um bom dinheiro, né? A empresa faturou R$500 mil em 2007 e depois em 2011 faturou R$5 milhões, isso não é pouco, para um ano, né? 2011, 5 milhões e agora com certeza cresceu mais. A outra coisa é o impacto ambiental disso. Ao pegar resíduo e transformar em matéria-prima, as empresas não precisam mais ir capturar essa matéria-prima na natureza. E aí há o quê? A preservação ambiental. Você deixa de derrubar árvores, você deixa de explorar tanto a questão do petróleo, você deixa de utilizar, sei lá, rios, água, tudo isso daí você economiza mais. Além disso, esse lixo aqui que evitou, né, que se transformou em produto, ele fez o quê? Ele deixou de poluir algum lugar. Digamos que isso aí fosse para um lixão, são várias empresas. Então, se for para um lixão, ele já deixou de ir para lá. Lembra que eu falei na aula passada que muitas vezes a gente precisa se preocupar em evitar que o lixo chegue lá no lixão, no aterro sanitário? Pois é, o Renato está sabendo aplicar isso aí de forma exemplar. Mas vamos voltar para lá, que eu vou falar aqui de uma outra história para você, que é do Eduardo de Riso Pirani, que também saiu aqui na revista Veja, tá? Ele começou a carreira na empresa do pai dele, Pirani Tambores, fundada em 83. E quando ele observou o negócio do pai dele, que era o quê? Limpar os latões de combustível, que depois eram revendidos à Chevron, percebeu que os tambores continham muita sujeira, como a torta de filtração. Aí ele ficou pensando como é que pode aproveitar aquilo ali. E aí ele começou a trabalhar em pesquisas técnicas para reciclar esse material extra. Quando ele percebeu que dava para aproveitar, ele fundou então, a ideia funcionou, a Pirani conseguiu produzir matéria-prima para a fabricação de aço a partir daquele material, veja. Em 86, ele abandonou os latões, mudou o foco para resíduos siderúrgicos, claro, já estava ali na área de metais, passou então para resíduos de maior quantidade, resíduos siderúrgicos, principalmente pós-metálico, e fundou a Renova Beneficiamento. Sua primeira cliente foi a própria petrolífera, tá? Hoje o grupo possui outros dois braços, a Renova Reciclagem e a Renova Tratamento. Os clientes já passam de 800, entre as montadoras como Fiat, Ford, Scania e metalúrgica de todos os tipos. O faturamento de 8 dígitos, Pirani não informa o valor preciso e mais de 80 funcionários. O grupo recebe mais de 100 mil toneladas de resíduos por ano e conta com 5 unidades. Veja, 100 mil toneladas de resíduo por ano. Com certeza isso aqui dá um excelente faturamento, ainda mais se tratando da questão dos resíduos metálicos. A próxima história é do Paulino Andrade. O Paulino trabalha com reciclagem eletrônica, também saiu na revista Veja.
né, ele observava as dificuldades das empresas para se livrar dos resíduos, não só industriais, mas de qualquer um tipo, inclusive material de escritório que deixasse de ser útil. Então ele percebeu que aquilo ali era um problema. Montou um site na internet, o Cidadão Eco, que permitia que qualquer pessoa da Grande São Paulo se cadastrar para ter computador, telefone, impressora e outros artigos eletrônicos quebrados ou obsoletos, né, gratuitamente em sua própria casa. Olha a ideia. O lixo eletrônico era transportado e vendido por Andrade às empresas especializadas em reciclagem de metais plásticos. O empreendedor hoje, com 37 anos, abandonou o emprego, alugou um galpão para separar as peças e o negócio cresceu. As 30 toneladas de lixo eletrônico que eu coletava semanalmente passaram a ser diárias. Hoje, a maior parte dos clientes é composta por pequenas e médias empresas que não sabem como dar fim àqueles resíduos que eles produzem. As empresas reutilizam alumínio, níquel e outros metais ferrosos e não ferrosos. Cerca de 95% de tudo que é coletado volta para a cadeia produtiva na forma de matéria-prima. Com a empreitada, Andrade viu sua renda mensal triplicar, chegando a R$30 mil por mês. Isso na área de eletrônico. E aqui eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte. Nessa área de eletrônico tem muito potencial em todo o Brasil, mas também na África. Tem muito potencial na África. A gente sabe aí que a África muitas vezes recebe muito material, lixo eletrônico, e quem sabe dá para aproveitar aí vários metais. É uma área, pessoal, que não precisa de grandes estruturas, ao contrário do que muita gente pensa, porque os materiais de eletrônico, eles têm ali as quantidades e os tipos de componentes estão bem compactados ali nas placas de circuito impresso, mas não somente isso, tá? Você pensa também como sucata, né, ali a parte metálica dos computadores, dos eletrodomésticos, isso também é vendido como sucata. Então, na verdade, quem trabalha com resíduo eletrônico está trabalhando com toda a tabela periódica. Isso é bacana. A sua função aqui é descobrir como extrair e para quem vender. Maneira simples de fazer grandes negócios, tá? Mas agora eu vou mostrar um outro exemplo de sucesso que vem daqui da casa da gente mesmo, aqui do nosso treinamento, que é o seguinte, que é a nossa querida Cristiane Oliveira, de Brasília, que abriu essa empresa aqui, ó, Aliquam Soluções em Meio Ambiente. Ela era bióloga, é formada pela Universidade Católica de Brasília e mestre também pela Universidade de Brasília, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gerenciamento de Resíduos. Essa especialização ela fez aqui com a gente. Ela participou da qualificação do Portal Resíduos Sólidos em Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Criou a empresa Aliquam Soluções em Meio Ambiente e a empresa de Gestão Ambiental. E aí, olha que bacana aqui o que aconteceu. Em 6 meses, que foi o tempo de duração do treinamento, né, que ela participou, ela elaborou mais de 50 PGRS para empresas de Brasília. Eu vou falar aqui alguns detalhes sobre esse grande acontecimento aí que a nossa querida Cristiane acabou fazendo em Brasília. Olha os desafios que a Cristiane passou. Primeiro, quando ela começou a elaborar e a oferecer esses PGRS, nem sequer em Brasília existia a exigência disso acontecer. Ou seja, não exigia por parte da administração pública a exigência para que essas empresas elaborassem o PGRS. Então foi um tempo, teoricamente, totalmente adverso. Ela se qualificou, a gente aprendeu ali, fizemos algumas reuniões, e aí chegou o momento de apresentar o trabalho final, e a Cristiane simplesmente sumiu. Né? Se ela estiver me vendo agora, quem sabe ela possa até comentar alguma coisa, mas assim, ela sumiu, desapareceu. E para que ela terminasse, ela já tinha feito tudo, e ela fez muito bem, o trabalho da Cristiane é muito bom, altíssima qualidade, eu recomendo, para quem está em Brasília, a empresa que está em Brasília, recomendo a Cristiane, alta qualidade, a organização muito boa, ela com a sócia dela, tá? Então, ela sumiu, desapareceu. Quando eu procurei a Cristiane, disse, Cristiane, você não vai terminar o curso, só falta apresentar o trabalho e tal. Ela já tinha feito esses 50 PGRS nesse espaço de 6 meses, que é com a empresa dela, ela contratou outras pessoas e ficou ali controlando a qualidade desses planos e fez acontecer, minha gente. Hoje, a Cristiane é um grande nome dentro de Brasília no que diz respeito à questão de resíduos sólidos. E eu fico muito feliz com isso, porque através do nosso treinamento, nós conseguimos criar lideranças dentro das cidades, como no caso aí de Brasília. Hoje, tudo que é evento na área de resíduos, a Cristiane está participando, seja dando palestras, seja qualificando pessoas, seja dando consultorias, explicando como é que as coisas funcionam e se especializou cada vez mais. É uma grande profissional,
que eu tenho o maior orgulho de poder ter contribuído com a qualificação, com a especialização da Cristiane em Brasília. Tudo bem? Então, esses eram os 4 exemplos que eu queria mostrar para você, para a gente falar de uma questão mais prática. Agora, resta saber o seguinte. Vamos voltar aqui então, você deve estar curioso, né? Poxa, eu também quero o sucesso dessas pessoas, como é que eu faço? Né? Eu vou te falar um pouco sobre como você pode aproveitar esse mercado, tá certo? Vamos voltar lá para a nossa tela? Deixa eu colocar aqui novamente, compartilhamento aqui da tela, e aí a gente volta para lá. Então, vou falar com vocês sobre quem pode trabalhar nessa área, né? Como é que funciona isso, quais são as exigências desse mercado, né? Quais as oportunidades para profissionais em gerenciamento de resíduos sólidos. Sobre esses 3 pontos aqui, eu vou falar agora com vocês. Então, entenda o seguinte. Primeiro, qual o tamanho desse mercado? Olha só, oportunidades para geradores e consultores. Você tem aqui, como nós vimos também, essa figura já é conhecida por vocês, de minha autoria. Sei que muita gente copiou, mas tudo bem, de minha autoria. Então, você tem aqui o lixão e praticamente os geradores de resíduos sólidos. E aí, esse resíduo ele é coletado, né? Na verdade, a empresa de coleta, quando a gente parte para resolver o negócio, a empresa de coleta e limpeza urbana, ela recebe então lixo da coleta mista, da coleta seletiva e quem sabe também do lixão para fazer o quê? O processo de separação e reaproveitamento desses materiais. Se você for acabar com o lixão, a melhor maneira seria também passar por esse sistema, né? Aqui, no que diz respeito a materiais, não a remediação do solo, tá? Remediação dos lixões lá, a recuperação do solo, isso é outra coisa. Mas se tiver algum material lá bom, então isso pode ser coletado e enviado para uma central de triagem. Claro, como se trata do lixão, ainda mais se tiverem catadores lá, o percentual de aproveitamento de matéria-prima daqui deve ser pequeno comparado com a coleta mista e ainda menor ainda comparado com a coleta seletiva, que já vem um material de excelente qualidade. Aí ele entra aqui na nossa central de triagem e separa em 3 frações, como nós vimos anteriormente, orgânicos, rejeitos e recicláveis. Os recicláveis abastecem toda essa indústria. O orgânico pode ser tratado em um biodigestor ou uma usina de compostagem. Sendo no biodigestor, ele vai gerar como resultado do processo de biodigestão biofertilizantes e biogás, que pode ser então convertido em energia elétrica ou térmica, e essa energia vai alimentar toda a indústria de reciclagem, por exemplo, se você estiver em uma central de tratamento de resíduos sólidos, ou seja, tudo no mesmo lugar. Além disso, o biogás também pode servir no incinerador para, por exemplo, tratar os resíduos hospitalares. O grande impacto que a gente tem aqui, ao fazer dessa forma, principalmente essa parte aqui, é que você produz energia a partir do lixo, entre aspas, lixo orgânico, e essa energia pode ser utilizada para alimentar as usinas de reciclagem. O efeito imediato disso é o que, minha gente? Você deixa o custo de produção desses materiais aqui, da indústria de reciclagem, bem mais barato do que eram antes, porque a energia é um importante fator, um custo alto aqui na produção de reciclados. Tá certo? Agora pensa comigo uma coisa. Você já viu essa figura, expliquei novamente o que isso aqui significa, né? Agora pensa o seguinte, cada uma dessas indústrias aqui, olha, reciclagem, recicladora de papel, de vidro, aterro sanitário, biodigestor, ela precisa de gerentes, pessoas que vão gerir o empreendimento. Assim como também todo o processo aqui precisa de gerentes. Se for um processo integrado, então a gente tem a gestão integrada, como diz a lei no Brasil. E para fazer gestão integrada, você tem que entender de todo esse processo aqui. Para fazer o gerenciamento também. O gerenciamento também você precisa entender desse processo. Ok? E os consultores, qual é o papel de cada um aqui? Antes disso aqui se tornar realidade, é preciso um trabalho de engenharia, de planejamento, de consultoria muito grande. Como implementar coleta seletiva? Você tem a resposta? Provavelmente não, porque muita gente vai pensar que coleta seletiva é algo utópico, que sem educação ambiental não dá certo, que existe muita dificuldade, que o prefeito não quer. Mas, na verdade, a coleta seletiva é um negócio lucrativo. Você ganha dinheiro montando uma empresa de coleta seletiva. Aí talvez você diga assim, ah não, Gleison, isso não dá dinheiro. Eu vou mostrar para vocês que isso dá dinheiro, minha gente. Sabe por que isso dá dinheiro? Sabe por que você pensa que não dá dinheiro?
Porque você tem na sua cabeça a informação de que a maior parte da pessoa passa, que é o quê? Que aquilo ali precisa de educação ambiental, que dá muito trabalho, que o prefeito não valoriza, não sei o quê. Agora pensa comigo. Digamos que na sua região exista eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver, uma indústria de biomassa, certo? Ela produz aí biocombustível. Então é resto de madeira e aquilo ali é prensado e depois ele pega então e mistura, quem sabe, com casca de coco e faz um briquete ali e produz esse biocombustível aí, né? Na forma de briquetes, pellets, sei lá, dependendo do cliente dele, aí ele vende isso daí, ganha dinheiro. Para que essa indústria funcione, ele precisa de quê? De matéria-prima. O que seria a matéria-prima dele? Coco e resto de madeira, nesse caso aí. Agora, onde encontrar isso? Essa empresa ela quer se concentrar no negócio dela. Se houver uma outra empresa que faz a coleta seletiva desse material, ou seja, vai buscar esse material onde ele estiver, o coco e o resto da madeira, nas serrarias e tudo mais, ela pode então coletar esse material e vender na forma bruta para essa empresa, percebe? Aonde é que eu precisei aqui de educação ambiental? Em nenhum canto. Onde é que eu precisei aqui do prefeito? Em nenhum lugar. É simplesmente você ter a ideia, pegar um caminhão, comprar, pegar o material e vender para quem você sabe que quer comprar. Para você fazer isso, você tem que entender de uma coisa que a gente chama de ciclo de vida do produto. O que se faz, quais são todas as fases do produto e como ele pode ser reaproveitado. Para fazer isso, você tem que entender um pouco sobre negócio na área de resíduos. Não é do jeito que todo mundo está pensando, ou que a maior parte das pessoas pensam, que somente com o setor público isso vai funcionar. Não, não é assim, minha gente. Não é, eu sinto muito, não é. Tanto é que mesmo antes do Brasil ter legislação ambiental, ou antes do Brasil ter legislação sobre resíduos sólidos, já haviam pessoas ganhando dinheiro com resíduos. E não somente o pessoal do aterro sanitário. Outras formas também, ganhando dinheiro com resíduos. Um grande exemplo no Brasil é o aproveitamento de latinhas de alumínio. Onde é que precisa ir do setor público para isso? Não precisa. Você pega a lata de alumínio e vende lá para o comprador de alumínio e pronto, acabou-se. Entende? Tem muitos negócios na área de resíduos que funcionam dessa forma. Agora, por que você não sabe disso? Já parou para pensar? É aquilo que eu falei para você. A maior parte das informações que andam, que rondam por aí, é de que não dá para fazer se o governo não esperar. Eu até faço uma ponderação aqui, né? Porque eu trabalho com a área de sustentabilidade. Então eu vivo ocupado com essa questão de sustentabilidade. E aí, eu vejo muitas pessoas na minha frente dizendo que são liberais e que não sei o quê, que a economia é liberal, a economia é livre, para lá, para lá. E aí quando você fala de resíduo com essas pessoas, ela diz, o governo não faz nada. A prefeitura não faz nada. Aí você pensa assim, mas peraí, você não era liberal? Não é liberal, né, em que se trata de economia, você não é liberal. O que faz um liberal em negócios? Espera pelo prefeito ou ele faz por conta própria? Ou ele descobre novos negócios? Aí fala, os americanos são liberais, não sei o quê. O que faz os americanos? Eles partem para cima. Eles investem em pesquisa, eles procuram ver como é que dá para ganhar dinheiro com isso. Eles não esperam pelo prefeito. Eles não esperam pelo prefeito. Ao contrário, ele diz assim, o prefeito não te mete, que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, mas não te mete, não me atrapalha. É assim que funciona. E aí muitas vezes no Brasil e em outros países a pessoa diz, eu sou liberal, não sei o quê. Mas fica esperando pelo governo. Isso daí seria coisa do que eles chamam de comunista. Esperar, tudo tem que ser o governo, tudo tem que fazer, tem que ser o governo. Não, minha gente, não precisa, o governo não precisa fazer tudo. E a lei no Brasil, ela favorece muito quem for empreendedor e quem tiver vontade de ganhar dinheiro nessa área. Não precisa esperar pelo governo, não para todos os negócios. E até saturar a quantidade de negócios que você pode fazer sem ajuda, sem participação do governo, tem muito chão aí para rodar, muita coisa para ser aproveitada, tá certo? Então vamos aqui voltar para a nossa apresentação, né? Aqui essa figura também você conhece, que é essa aqui, olha. A natureza, né? Você extrai aqui matéria-prima da natureza, nesse caso, nessa figura aqui, a madeira, matéria-prima, indústria de produção, falamos na outra área, e depois isso aqui vira produto, vai para o comércio, o consumidor compra, transforma em resíduo ao descartar,
e depois que isso aqui é resíduo, uma parte pode virar produto, outra parte volta aqui para engenharia reversa, né? No processo de economia circular, sem a necessidade de ir para lixão. Agora, vamos para um exemplo prático. Esse próprio exemplo aqui da madeira. Eu separei aqui um material para vocês. Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, minha gente, é uma serraria no interior do Pará, né, que está mostrando aí, o que mostra? Mostra que houve aqui uma certa quantidade de madeira que está sendo produzida, tá certo? Aí o que ocorre? Deixa eu botar aqui novamente assim. O que ocorre aqui? Você tem essa produção de madeira. Só que para produzir isso aqui, olha só o que a serraria faz. Vou mostrar aqui na outra foto aqui para você. Vamos ver. Pronto. Isso aqui, olha, resto de madeira. Tem algumas toras de madeira que eles tiraram, mas deixaram tanto tempo exposto no sol que acabou não podendo mais aproveitar. E estragou. Olha só, para retirar essa madeira aqui lá do meio da floresta, eles têm um custo. Tem que pagar alguém, tem que comprar o caminhão, tem que, entendeu? Botar combustível, contratar motorista, ou então comprar diretamente de quem foi lá. E tudo isso tem um custo. Mas olha aqui, ó, você ainda vai ficar pasmo com a quantidade de coisa. O rio que está aqui, ele acaba poluindo também com o resto de produção dele aqui. Isso aqui é matéria orgânica, cai dentro da água, altera, né, o oxigênio da água. E uma série de impactos aqui que tem. Vou mostrar outra foto. Olha a quantidade de estrago aqui de madeira. Né? Olha só aqui nessa outra foto, isso aqui, ó, tem madeira velha, né? Uma madeira de um certo tempo, mas também tem madeira nova, certo? Olha aqui, ó, isso aqui é nova, resto de produção nova. Você pensa que é pouco? Isso aqui é uma área gigantesca. E a grande característica disso aqui é essa sujeira, essa quantidade de resíduo, nesse caso aqui até mesmo lixo, para tudo que é lado. Olha aqui, essa outra foto, vou passar um pouco mais rápido porque tem algumas fotos aí, ó. Máquinas velhas, ultrapassadas, que têm um consumo de energia muitas vezes bem maior do que é o necessário. Tá? Olha aqui essas máquinas, né? Olha, resto de madeira. Olha a quantidade de pó de madeira que poderia ser utilizado, por exemplo, para a fabricação de pellets. É muita coisa. Estou falando aqui de toneladas e toneladas de madeira por dia nessas serrarias da região amazônica que estragam madeira dessa forma. Tá? É realmente muita coisa que tem aqui que dá para aproveitar. Aí você pensa, poxa vida, mas por que isso é assim? E eu vou falar para você o seguinte, por que isso aqui é assim, minha gente? Por que tem tanto estrago assim? Porque nesse mercado estão faltando pessoas que saibam mostrar para as empresas como aproveitar isso. O dono dessa empresa, ele provavelmente sabe como vender madeira. E ele sabe o que o cara lá quer para comprar a madeira dele, mas ele não sabe como aproveitar esse material. E digamos que ele diga assim, quer saber, não tem interesse nem nada. Se você coletar esse material para tratar ele, você pode vender isso como biomassa, como matéria-prima para diversas outras coisas, até mesmo fabricação de móveis, artesanato, uma série de outras coisas que com certeza você vai ter um lucro alto. Se você coletar isso aí de graça, transformar isso em alguma coisa, você vai ter lucro alto. O que é que está faltando para que você possa aproveitar isso? Essa é a minha pergunta. O que falta, né, para você aproveitar? Só falta, minha gente, o conhecimento do que fazer com isso. Qual é esse conhecimento? Gerenciamento de resíduos sólidos. Se você tem, porque isso daqui é só um caso, mas existem vários outros casos. Né? E como é que você sabe? É que nem o nosso amigo lá, o Renato, né, que se especializou em dar destinação para esses resíduos. Se você engloba com essa especialização dele o conhecimento da legislação e formas de fazer negócio, você se transforma num agente de negócio. Parte do princípio lá do gerenciamento de resíduos sólidos e ao desenvolver determinadas capacidades ligadas à questão de economia e legislação, você se transforma num agente de negócio. O gerente de resíduos sólidos, gerenciamento de resíduos sólidos, o profissional de gerenciamento de resíduos sólidos, né, ele é basicamente ao mesmo tempo um agente de negócio. Porque ele descobre, ele consegue, ele tem essa habilidade de pesquisar o mercado, mapear o mercado, ver o que está faltando, mapear a economia do mercado, ver o que está faltando, o que tem de interessante e começa a ligar os pontos. E eu pergunto a você, quem você conhece que sabe fazer esse negócio? Que sabe ligar os pontos?
Na mesma cidade você tem a produção de madeira, o estrago de madeira dessa maneira, e você tem um alto consumo de energia, seja energia térmica ou elétrica. Na mesma cidade, comprar móveis é caríssimo. Nessa mesma cidade, você comprar artesanato, brinquedos de criança, é um negócio que, sabe, tem que vir de fora da cidade, porque lá na região não produz. Falta o quê, meu amigo? O que falta nesse processo? Massa cinzenta, como a gente dizia antigamente, né? Então falta isso aí, massa cinzenta. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente continuar essa nossa aula de agora e mostrar para você o seguinte. Veja aí. Nós temos então, quem pode trabalhar nessa área? Você tem a indústria de engenharia reversa, que ela é dividida aqui nesses segmentos, olha. Armazenamento, coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final. Basicamente esses segmentos aqui. E cada um desses segmentos precisa de técnicos, precisa de operadores para as tecnologias, precisa de gestores, precisa de engenheiros e equipamentos, precisa de concepção, né, máquinas, equipamentos, quem sabe consertar, quem sabe criar máquinas, quem sabe operar as máquinas e precisa de, acima de tudo, de especialistas em soluções. É aqui que o negócio nasce, é na parte mental, na parte soft. Especialistas em soluções que vão apontar para esse mercado diversas soluções, inclusive o uso de máquinas. E aqui eu vou aproveitar para contar uma outra historinha a vocês que é bastante interessante. Veja o que ocorre muitas vezes, né? Eu estava outro dia trabalhando, fazendo um projeto, estava trabalhando num projeto de biodigestor alemão, né, desenvolvendo ali engenharia, e de repente eu recebi um e-mail, né, de um empresário que estava desesperado, um empresário em São Paulo. Ele estava desesperado. Ele me contou a seguinte situação, né? Nós entramos em contato, falei com ele e tal. Ele disse, cara, eu investi aqui, comprei uma série de máquinas, equipamentos que o cara passou aqui, me vendeu e disse que era bom e tal. E agora eu não tenho como pagar, sabe? Eu hipotequei minha casa, eu, sabe, me comprometi até o pescoço, não sei como fazer dinheiro com esse negócio, gastei aqui milhões de reais e não sei como fazer dinheiro com isso. Eu estou precisando de ajuda urgente, por favor, me ajuda. Né? Ele falou assim, desesperado. E me corta o coração, minha gente, me corta o coração da pessoa, de ver a pessoa. Imagina, essa pessoa tem família, certo? Ela tem esposa, ele tem esposa, tem filhos, e de repente ele comprometeu toda a renda da casa dele, porque apareceu um vendedor e mostrou para ele que aquilo ali é um bom negócio. E de fato é um bom negócio. É um bom negócio. Mas se é um bom negócio, por que ele não conseguiu ganhar dinheiro? Aí vamos analisar passo a passo. A primeira coisa, o papel do vendedor é vender. Muitas vezes a pessoa, né, ela está ali com aquele processo lá, ela está querendo vender, está precisando vender, também tem família, está precisando vender, e aí vai e vende aquilo ali de qualquer maneira para a pessoa. E diz, olha, você faz assim, assim, assado, para lá. Até explica, algumas vezes explica como aquele negócio funciona, e a pessoa vai lá e compra. Então o papel do vendedor é vender. Significa que todo vendedor, ele vai aparecer com uma tecnologia para você dizendo que aquela tecnologia é o máximo. É aquilo ali que funciona, já deu certo na Alemanha, já deu certo no Japão, o Canadá está fazendo assim, os Estados Unidos faz assim, e agora está aqui nas suas mãos, você pode ser o primeiro do mercado. Conversa de vendedor. Qual o grande perigo nisso? Você entrar numa área sem o devido conhecimento, sem a visão global, sem fazer uma coisa que dentro do treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos a gente chama de mapeamento do mercado de resíduos. Também um estudo sobre a economia da sua região que você pretende trabalhar. Conhecer o que é diagnóstico dos resíduos. Somente quando esse mapa se formar na sua mente é que você sabe como você vai encontrar seus clientes, como você vai vender, como você vai se fazer dentro do treinamento. A gente tem um trabalho lá também, um extra que eu coloquei lá dentro, para você se promover, como fazer um marketing bacana para você chegar aos clientes, mas não somente isso, para os clientes chegarem em você. Essa é a função do marketing. Sem marketing, você tem que correr atrás deles. Com marketing, eles correm atrás de você. E isso também está sendo ensinado dentro do nosso treinamento em gerenciamento de resíduos. Então, o que o nosso amigo lá errou? Ele não conhecia o mercado. Ele não sabia o que é gerenciamento de resíduos. Ah, mas eu só trabalho com essa área aqui, por que eu tenho que saber de gerenciamento de resíduos? Porque é tudo interligado.
você quer montar um biodigestor, para montar biodigestor você tem que saber falar sobre resíduos no geral, sabe por quê? Porque muito provavelmente o resíduo orgânico que você precisa para montar o biodigestor, ele é resultante de um processo de separação numa usina de triagem. E por isso que você tem que apontar a usina de triagem como solução para o resíduo municipal. Senão você não chega no orgânico. Ah, mas eu quero só o orgânico. Pois é, mas ninguém vai ser capaz de falar sobre a usina de triagem e a importância dela para o resíduo orgânico. Ah, mas o meu sei lá, resíduo, sei lá, de vidro. Também precisa da triagem. Ou então uma outra pesquisa junto aos grandes geradores, né, como é que você vai chegar nesse material. Mas você percebe que precisa ter uma visão ampla. Qualquer negócio na área de resíduos, você precisa ter essa visão ampla. Muita gente entra sem fazer essa visão ampla. O que acontece? Eles quebram. Nós temos aí, com o maior orgulho de falar até o nome do nosso querido Geraldo Rufino, que é um grande empresário aí na área de resíduos sólidos, trabalha também com reaproveitamento aí de materiais, né, de resíduos. O que aconteceu com ele? Ele quebrou 7 vezes antes de ter sucesso de fato. Ele ganhou dinheiro, chegou aos milhões, quebrou, chegou aos milhões, quebrou 7 vezes. E eu te pergunto, precisa isso? Por que isso acontece? Porque não se conhece todo aquele negócio. Então ele quebrou quantas vezes foram necessárias para ele adquirir a experiência, o conhecimento amplo de como o mercado funciona. Olha, quebrar uma empresa não é uma experiência agradável. Eu te aconselho a fugir dessa área. Aliás, fugir dessa experiência. Se puder fugir através da experiência de outra pessoa, né, a pessoa vai dizer assim, olha, não vai por aí, você vai quebrar, você vai se dar mal. Escuta o que essa pessoa está falando, olha a experiência dela e não vai por lá caso você perceba que você também pode passar por esse mesmo tipo de problema, tá? Então vamos lá, resumindo aqui o nosso encontro de hoje, eu quero perguntar para você o seguinte, na sua opinião, então, qual é o segredo para ter sucesso na área de resíduos, levando em consideração que a demanda é muito grande? Qual é o segredo do sucesso, afinal de contas? Nós falamos aqui de pessoas que se deram bem, nós falamos aqui de pessoas que até se deram mal com investimentos, e nós sabemos, eu falei para vocês que essa demanda ela existe em todos os lugares, por quê? Porque há geração de resíduo em tudo que é atividade humana. E há resíduo poluindo vários lugares no mundo. Então, qual o segredo do sucesso, minha gente? O que você acha? Eu vou mostrar aqui uma coisa para você que é muito grave, olha só. Rios poluídos, ruas poluídas, aqui mais água poluída, poluição do ar, peixes mortos, aqui esgoto sanitário caindo nos corpos d'água, crianças aqui dentro de rios poluídos, aqui poluição de plástico no mar, gerando esse tipo de anomalia com os animais, queima das florestas, né? Uma série de problemas, olha aqui, ó, Latinha também poluindo aí, o ar contaminado nessa cidade, uma série de problemas. Você vê que a demanda por soluções é realmente gigantesca e essa demanda ela é global. Ela é global. Mas afinal de contas, minha gente, eu volto a perguntar para você, se há uma demanda tão grande como essa, como eu estou mostrando aqui para você, qual o segredo do sucesso? Qual o segredo do sucesso se essa demanda é tão grande? Eu vou falar uma coisa para você que é importante você entender. A oferta de soluções ela é muito pequena. Essa demanda só é tão grande desse jeito porque a oferta ela é muito pequena. Sabe por que a oferta é pequena, minha gente? Porque existe pouquíssima mão de obra realmente qualificada no mercado. Existem muitas pessoas que sabem um pedaço da solução, outras sabem, escutaram falar de uma coisa, estuda, às vezes faz até uma universidade, mas ali na universidade não trata a solução por completo, então sabe sempre os pedacinhos da solução e não sabe a solução completa. Por quê? Porque não entende como aquelas coisas interagem entre si. Qual a responsabilidade de um gestor público, qual a responsabilidade de um empresário, ele não entende isso. O que está faltando então? Né? Na nossa próxima aula, eu vou estar falando com você como você pode aproveitar essas oportunidades. Mas eu já vou dar uma dica. O
O que falta nesse mercado é gente que realmente entenda o que está acontecendo. Nessa aula de agora, eu mostrei a você que existe uma demanda gigantesca, uma demanda realmente muito grande. E como é que funciona? Qual é o princípio de funcionamento de alguém que quer ganhar dinheiro? É você oferecer soluções onde existe demanda por esse tipo de solução. E eu provei aqui para você agora que na área ambiental, na área de resíduos, existe uma demanda gigantesca e essa área precisa de soluções. Por que não resolveu ainda o problema? Porque quem está oferecendo soluções não sabe como oferecer isso, ou as soluções não são adequadas, ou essa pessoa não conseguiu transformar essas soluções em grandes negócios que vai fazer alguém ganhar muito dinheiro. Tudo bem? Dessa forma, eu vou finalizando aqui e dizendo para você que na próxima aula, tá? Na nossa próxima aula, eu vou mostrar então como você aí que está me escutando, né, que já me escutou aí nesses 40 minutos, como você pode aproveitar de fato as oportunidades desse mercado. Eu garanto a você que você também pode. E aí, olha que interessante que eu vou falar para você. Não importa agora, não importa se você é catador, não importa se você é engenheiro, não importa se você é empreendedor, não importa se você é investidor, não importa se você é estudante, gestor público ou mesmo funcionário público, promotor, qualquer coisa, não importa. Essa área, ela tem uma demanda tão grande que consegue abranger todo mundo. A propósito, você sabia que o Geraldo Rufino, aquele que eu citei agora há pouco, que ganha aí não sei quantos milhões por ano com o negócio dele em resíduos, ele era catador? Pois é, ele era catador. Hoje, esse catador está empregando engenheiros. Então, sucesso profissional na área de resíduos não depende do seu diploma. Depende da sua competência em entender como funcionam os negócios. Tá? Com essa ideia, vou terminando aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado e te faço um desafiozinho. Dê uma olhada aí nas notícias, faça alguns comentários, entre aí nos nossos sites. Eu vou deixar aqui abaixo também alguns links aqui para que você possa ler, se informar um pouco mais. Aproveita, dá um comentário, compartilhe nas redes sociais e mostra, depois dessa aula que você aprendeu alguma coisa, mostre para o mundo, através das redes, o que você pensa sobre determinadas coisas. A gente vai se ver então na próxima aula, onde eu vou mostrar o caminho para você, o caminho das pedras, como é que você aí pode aproveitar então esse mercado, tá certo? Meu querido cometa da sustentabilidade, um grande abraço a você e eu espero te encontrar lá na nossa próxima aula gratuita, tudo bem? Um abraço, um beijo e até a próxima!